Parece um pouquinho embaraçada. Permita que lhe apresente esta perna de carneiro, disse a Rainha Vermelha. Alice, Carneiro, Carneiro, Alice. A perna de carneiro se levantou do prato e fez uma pequena misura para Alice, que a retribuiu, sem saber se ficava com medo ou achava graça. Bom, falar desse livro é até covardia, porque tem muito filme baseado nele. É, até, até porque são, na verdade, baseado neles, porque são dois livros. Mas tem muito mais filme baseado no primeiro. Acho que o segundo bem mais malucão, bem mais viajante. Não que o primeiro não seja, né? A gente está falando de Alice, As Aventuras de Alice no País das Maravilhas, que é o primeiro livro. E o segundo, que é Alice através do Espelho. Os dois livros são do Lewis Carroll e ele, enfim, tentou fazer uma história para criança, mas não exatamente para criança. Quer dizer, era voltado para criança, mas, enfim, vou explicar já já. Eu li, a primeira vez que eu li Alice foi uma versão adaptada, né? Aí depois eu li uma versão traduzida pelo Monteiro Lobato, e do primeiro livro, isso, né? O segundo livro eu fui ler bem depois. Não entendi muito pouco. Vou tentar explicar para quem só conhece as histórias pelos filmes do Tim Burton, é, que por sinal são os que menos têm a ver, né? Dos filmes que foram feitos, esses do Tim Burton são os que menos têm a ver com os livros, além, né? A história é completamente diferente, né? Além do fato de se passarem na imaginação da Alice. Ou não. Deixa eu falar bem rapidinho sobre o primeiro livro. Eu li quando eu era criança, depois da versão simplificada, aqueles livrinhos da Disney e tal. Eu li uma versão traduzida pelo Monteiro Lobato. Não me lembro onde, não me lembro de quem era o livro. Só sei que, em geral, eu encostava em algum lugar, se tinha alguma, né, estante com livro, era lá mesmo que eu parava e eu já ficava. A versão do Monteiro Lobato era bem menos rebuscada, porque o Monteiro Lobato tinha isso, né? Então, o Lewis Carroll se propôs a escrever uma história para crianças, mas que não fosse bobinha e que também não tivesse lições de moral. Elas tinham, uh, elas eram até, beiravam o terror, né? Que era a ideia era essa mesmo, né? Era meio que assustar as crianças para que elas não fizessem coisas erradas que poderiam pô-las em risco, né? Como, por exemplo, Chapeuzinho Vermelho, como vocês bem sabem, não termina tudo bem com o caçador abrindo a barriga do lobo e tirando a vovozinha sã e salva, né? Não é isso que acontece no original. Procura saber que não é. Então, o Lewis Carroll não queria, quer dizer, ele queria passar uma história, né, que pudesse é, ter uma reflexão. Mas ele foi um pouco além. Ele foi para o nível filosófico da coisa. Ele foi para o nível filosófico existencial. Isso piora no segundo livro, inclusive. Ele não queria escrever um livro bobo, né? É, que as crianças, né? Fosse uma história boba e que só o que importa é a lição de moral que a criança vai tirar. Ele, inclusive, no livro meio que zoa isso, né? Tem uma parte no segundo livro que uma das rainhas, né, fala pra Alice, isso é até famoso, né? O pessoal sempre cita isso. Só fale quando falarem com você. Só que assim, é aquela regra baseada no fato de que criança infaquieta, né? E aí a Alice fala, poxa, mas isso não faz sentido. Se eu só falar quando alguém falar comigo, ninguém vai se falar. Porque alguém vai ter que começar a falar, né?
E é uma lógica, até pro nível da criança, é uma lógica boa, né? Crianças são capazes desse tipo de raciocínio, né? E a Alice era uma criança sui generis e muito madura, né, para a idade dela. Então, além dessa questão dela ela ser, né, enfim, dela ter essa lógica infantil muito apurada que toda criança tem, a princípio, né? Ela era uma criança que tinha consciência, né, da voz, da própria voz, né? Uma criança, como eu disse, uma criança sui generis. Na época, eu achei bem legal o fato, né, do livro tá conversando comigo de igual para igual. Não que o livro estivesse conversando comigo, mas a história estava no meu nível de entendimento, no sentido de que eu não estava sendo tratada como uma mini pessoa que sabe menos das coisas da vida. É, a sensação que eu tinha é que eu tava sendo tratada como uma pessoa que tinha menos experiência de vida. De fato, ela passa por situações que eu acho que ninguém passou, obviamente, né? São situações, enfim, oníricas, né? Ela tá num sonho. Então, assim, a gente tem mesmo essa sensação de que, cara, eu nunca passei por isso, né? Mas existe esse respeito ao ser humano que tá ali, ao ser humano pequeno que está ali na frente, né, dos personagens. Inclusive os personagens, né, trocam umas ideias com ela de igual para igual, né? Inclusive assumindo que ela já devesse saber as coisas, né? Então é bastante interessante esse processo, né, de você ler e falar assim, caramba, eu não estou sendo tratada como uma pessoa, sabe, alheia, né, uma pessoa que não sabe de nada, né? Eu não posso não saber nada da vida, mas eu sou inteligente, né? Eu sei raciocinar em cima dos fatos, né? Das coisas que estão acontecendo. Isso é legal. Os filmes, de novo, foram muitos, eu nem sei. Assim, eu fui olhar na Wikipedia, tem um bloco, assim, só com filmes. Não dá nem pra falar de todos aqui, eu não sei nem qual que eu vou escolher, né? Na verdade, eu vou escolher né, eu vou na escolha óbvia, mas não tão óbvia, né, que é a do Tim Burton, que é o que acho que o pessoal mais conhece, fora as animações da Disney, né? A animação, não sei se teve mais de uma. Teve uma. Na verdade, de novo, né? Não foi a história, não foi um desenho sobre o livro, foi uma adaptação também, né? Do Mickey e tal. Enfim, tiveram várias adaptações. Se a gente considerar essas adaptações, é pior ainda, porque tem muito mais coisa. Isso, o primeiro livro. O segundo livro, ele não tem muitas, assim, não me vem à cabeça, assim, muitas adaptações para cinema, não, né? Talvez porque seja mais viajante, mas isso não impediu o Tim Burton enfim, de zoar com a história completamente e criar, né, em cima dos personagens, criar uma nova viagem da Alice, né? Na verdade, duas novas viagens da Alice ao País das Maravilhas. E criar histórias, né, completamente fora, né, do que estão nos livros, exceto por alguns eventos, né, e os temas, né. O tema do primeiro livro era basicamente baralho, né, e o segundo era jogo de xadrez. A versão, né, as versões do Tim Burton, né, e especialmente a versão do segundo filme, né, ela se baseia bem, né, no jogo de xadrez. Em ambos os filmes, a Alice não é a criança, né, não é uma criança, ela já é uma moça. Moça, né, ela já é uma moça casadoira, né, ela já é uma adolescente, né, no livro ela é criança, criança mesmo. Tem que entender que são momentos diferentes mesmo. Quando ela vai, no primeiro filme, quando ela vai pra lá, inclusive, eles falam, poxa, é a Alice? É ela mesmo? Tá tão diferente. Não sei o que. Por quê? Porque passou um tempo e também porque ela tá agindo mais, né? Tá agindo de forma diferente, né? Tá, ainda ela, assim que ela cai lá, né? Assim que ela vai pra lá, dessa vez, ela
Tá tentando, né, ser adulta e assim, ainda não, ela não, né, não emergiu, né, não submergiu ainda no mundo dela, aquele mundo que é dela, né. Alice já é uma moça, volta depois dos acontecimentos dos livros. O Jaguadarte, né, que aparece no primeiro filme, que é, né, que ela, enfim, que ela tem que lutar, né, ele na verdade faz parte do segundo livro, né, ele é um personagem do segundo livro. Aliás, de novo, né, aquela questão do jogo xadrez, né, do tabuleiro, tudo aquilo ali, aquela simbologia, né, ela vem do segundo livro. Mas alguns personagens do segundo livro não aparecem no primeiro filme, então tem essa mescla, né. É um livro, é uma história completamente nova mesmo, né, então a gente só tá falando mesmo por causa das personagens. Alguns personagens são marcantes. Alguns personagens do segundo livro que não aparecem, eu acho que, né, são marcantes, mas talvez não fossem relevantes para essa história que o Tim Burton, né, contou, né. A Rainha de Copas, né, do livro, o pessoal confunde muito, né, a Rainha de Copas com a Rainha Vermelha, porque aparece uma Rainha Branca no filme, e aí buga tudo, né. Rainha Vermelha e a Rainha de Copas são duas rainhas diferentes, né. A Rainha de Copas é a do primeiro livro, e a Rainha Vermelha é do segundo, que aparece junto com a Rainha Branca. Aliás, tem rainha para dar e vender no segundo livro, inclusive, né? Tem um campeonato para elas virarem rainhas, inclusive baseado né, no tabuleiro de jogo xadrez. E então isso dá meio que uma confusão, mas assim, nada grave, nada que atrapalhe a diversão, né? Mas é uma diferença sutil né, das personagens. Os personagens têm personalidades diferentes, né? A Rainha de Copas é uma rainha louca mesmo, né? A Rainha Vermelha nem tanto, quer dizer, é louca tanto quanto possa ser uma personagem de um mundo imaginário, né? Então, de fato, são personagens meio louquinhas. Mas a Rainha Branca também não está muito longe, não. Dizem que o segundo filme do Tim Burton teve críticas péssimas. Eu não tinha visto ainda. E aí, como eu fui falar sobre o livro, eu falei, eu não vou falar sobre o primeiro livro, eu vou falar sobre o segundo, né? E aí eu fui ver o filme e aí eu entendi porque tinha crítica péssima. O roteiro é fraquinho, né? A história não se sustenta. Eles quiseram pegar o tema do tempo, que é um tema realmente do livro. O livro, ele deixa você muito... enquanto eu lia, eu me sentia muito, assim, transtornada. Não, a palavra não é transtornada, mas eu me sentia muito... não sei explicar. Me deu uma agitação pelo fato de ele, né, do escritor mexer muito com a noção de tempo que a gente tem, né? A inversão de fatos, né? A inversão do que acontece e assim, quanto mais você corre, mais devagar você vai e vice-versa. É um negócio que, tipo, só explica pelo fato daquilo ser um sonho. Só se explica, né? Como se explica um sonho. Então, como é que se explica um sonho? Às vezes você não consegue. Às vezes eu tô com um sonho na cabeça e aí eu vou sentar para escrever e eu não consigo colocar aquela história, né, em palavras. E o Tim Burton pega esse tema, né, que vem, né, no livro, e aí, tá, como é que a gente pode fazer isso visualmente, né? E aí veio com essa parada da viagem no tempo, né? Veio com o lance lá do crono, como é o nome do negócio? Enfim, a parada lá que a Alice tem que pegar para poder voltar no tempo para fazer o que ela tem que fazer, né? E aí, tá meio que mastiga um pouquinho, né? Ou corta em pedacinhos menores para ficar mais fácil da gente, né, comer. Mas a história muda, né? A história não tem absolutamente nada de novo, não tem nada a ver com o livro. Se você quiser entender a história do livro, seria bom você pegar uma outra, qualquer outra, né? Qualquer outra, de preferência a animação é mais legal. Ou então vai ler um livro mesmo,
né? Ah, não quero ler livro, então pega o audiolivro, vai ouvir o audiolivro. Também tá valendo. Às vezes, o que está na nossa frente não é bem o que achamos que é. Racionalizar ajuda, mas nem tudo é lógica. O mosquito deprimido, no início do segundo livro, me chamou bastante atenção. De novo, toda aquela filosofia é um pouco demais, né, para uma criança muito pequena. Muitas vezes a Alice é mais madura, né, do que a gente consegue engolir. Também é uma coisa que meio que chamou a atenção. As reflexões que ela desenvolve, né, com os bichos lá, com os personagens, meio que não se encaixam, né, na linha de raciocínio de uma criança. Mas, de novo, como eu já tinha falado, a gente tem que comprar, né, a ideia de que ela não é uma criança, né, como todas as outras, né. Ela tem, ela tem características mais, né, diferentes, digamos assim. A lição que ficou para mim é: sonhos podem ser confusos, mas podem dar ótimas histórias. É isso.